A história de hoje pode ter o seguinte título: Cadê o repórter que sumiu com os meus cadernos? É um título longo, mas em todo caso é um título. É o seguinte: vocês já ouviram falar em Carolina Maria de Jesus, uma favelada que escreveu um diário contando a sua vida na favela? Esse livro tem a ver com essa história e esse livro tem a ver com a minha história, porque fui eu que, lendo os diários escritos por Carolina de Jesus, decidi que aquilo era mais importante do que qualquer reportagem que eu pudesse fazer sobre a favela. Levei para a redação, ela imediatamente, ela queria o sucesso. Encontrou comigo na favela e perguntou se eu queria ver os cadernos que ela escrevia, o livro que ela estava escrevendo. Eu fui ver, ela tinha um monte de cadernos, contos, romances, poesia, um monte de coisa. Entre eles havia um caderno mais fininho, que era o diário em que ela registrava o que acontecia com ela. Foi isso que chamou a atenção do repórter. Perguntei se podia levar aquele caderno. Ela disse: não, pode levar tudo se quiser. Ela estava empolgada com a coisa. Eu levei aquele mais uns 2 ou 3 de contos, poesias, etc. e tal. Cheguei na redação e anunciei para a chefia de reportagem. Isso foi em 1958. E já disse para o chefe de reportagem que achava que era o texto dela que devia, apenas com a introdução minha, ser a reportagem. E foi o que aconteceu. Em 1960, depois de um ano de paciência, que eu fui selecionando os trechos mais importantes do diário, a editora Francisco Alves lançou o livro que se chamava Quarto de Despejo. Isso foi um sucesso enorme. Na primeira semana vendeu 10 mil exemplares, esgotaram a primeira edição de 10 mil exemplares e foi aí sucessivamente. Mas aquela história da Carolina aparecer cobrando os cadernos aconteceu entre a minha volta da favela e uns 10 dias antes da reportagem sair. Eu fui fazer outros trabalhos, eu não estava lá, e ela chegou na recepção já fazendo um escândalo e dizendo: eu quero os meus cadernos, o repórter ficou com os meus cadernos, etc. e tal. Quando eu voltei, fiquei sabendo da história, fiquei preocupado. Percebi que isso podia acontecer novamente em função do comportamento dela, mas disse: não, vale a pena. Os textos que ela escreveu no seu diário, vale a pena ser publicado. Eu vou enfrentar, e é por isso que eu estou aqui contando essa história.